procurei enquadrar a minha apresentação aqui, levando em conta o perfil dos que vão comigo aqui desenvolver, né, sua reflexão, trabalhando alguns temas que eu poderia apresentar como algum diferencial no que seria, talvez, uma necessária abordagem comum que deveríamos trabalhar. É claro que penso a dimensão da virtude buscando extrair o roteiro deste amplo significado do desenvolvimento do pensamento humano, sobretudo ocidental, desde os gregos, né? Não quer dizer que isso não esteja já posto em outras dimensões de pensamento e de concepção de mundo, de outras culturas, mas porque para nós é muito relevante o que, por exemplo, a gente extrai de um pensador como Aristóteles, né? Para quem a virtude, vista como sabedoria e amizade, né, é o elemento, Noemi lembrava isso há pouco, né, que traduz o processo contínuo de transformação humana, na linha de que cada um de nós tem um horizonte de realização em direção ao que pode nos tornar melhores ou perfeitos, seja em perspectiva histórica ou em perspectiva divina, né? Quer dizer, levando em conta como a gente considere essa questão. Quer dizer, a virtude como essa disposição de orientar o nosso sentido de transformação contínua, né? Que é a dimensão potenciadora, né? Aristóteles trabalhava muito com aquela ideia de potência e ato, né? Então, a virtude é essa dimensão potenciadora que nos habilita a nos transformarmos permanentemente em direção ao que podemos nos constituir como melhores ou perfeitos se tivermos um olhar transcendental ou se permanecermos num olhar mais imanente, né? E dessa dimensão, todos os que, por exemplo, articularam a questão da virtude com o tema da ética, entre outros, né, têm procurado buscar este vínculo quando se trate de caracterizar o que seja uma ação ética, em qualquer das suas dimensões. Ou a ética normativa, que é aquela que está na base de como, no social, nós inculcamos os valores, as diretrizes, os elementos que definem o modo como devemos agir para que possamos viver socialmente sem nos destruirmos mutuamente, né? Ou se não tivermos essa dimensão normativa, porque também há uma perspectiva ética que, entre outros, Spinoza assimilava, de que ela não precisa ser só uma ética normativa, mas algo que nos coloque na perspectiva de realizarmos um sentido pleno de felicidade. Quer dizer, a ética é como uma dimensão de nos configurarmos na perspectiva da felicidade, né? Que é um desafio, não só para orientar a nossa ação no mundo, como conduta, como para nos realizarmos plenamente como intérprete de um conhecimento que nos torna mais plenamente humanos. Não é por acaso que, em 1750, quando Rousseau, atendendo ao edital da Academia de Dijon, né, para produzir, num concurso de monografias, né, um texto que se habilitasse à seleção e que ganhou o concurso, formulou aquele célebre discurso sobre as ciências e as artes, 1750, né, para responder à pergunta da academia qual era o valor do conhecimento das artes para a felicidade humana. Curiosamente, Ulisses, no ano seguinte, entusiasmado com o prêmio que ganhou, ele se habilitou ao concurso, mas perdeu. Apresentou um trabalhinho, né, que não foi muito bem recebido. O trabalhinho se chamava Do Contrato Social. Nossa, o trabalhinho.
Eu sempre conto essas histórias aos meus alunos para dizer assim, quando eu sugiro que vocês façam, estou vendo aqui uma aluna, que façam suas monografias, pensem em Rousseau. Quer dizer, é importante, né? Participar desses eventos, e muito do que obra basilar de grandes pensadores, ou foi monografia de concurso, ou foi conferência. Conferência de eventos como esse, né? Que, por exemplo, Ulisses, com o cuidado dele, recolheu muito da contribuição do notável jurista Roberto Lira Filho, porque ele tinha uma responsabilidade ética enquanto profissional, advogado, né, que abriu um espaço editorial para recolher pensamentos jurídicos de transformação social. E algumas das preciosidades do Roberto Lira Filho foram editadas numa pequena editora chamada Editora Obreira. Nem sei se ele lembra disso. Pelo riso, ele deixou lá atrás. Bem, então, nessa linha da ação ética, quer dizer, que busca construir esses valores, né, os filósofos, os pensadores, me refiro, por exemplo, entre outros, a uma que me é dileta, que é Marilena Chaui, né, que ela lembra que, quando se inculcam padrões de conduta, costumes, normas, deveres, em suma, quando se orientam desejos, né, que aspiram à felicidade, essa ação ética é sempre balizada filosoficamente pelas ideias de bom e mal, de justo e injusto, de vício e virtude. Bom e mal, né, justo e injusto, vício e virtude. Então, ela, por exemplo, a partir daí sintetiza que uma ação só será ética se ela for consciente, se ela for livre, se ela for responsável, como Noemi dizia há pouco aqui, lembrando Boff. E só será virtuosa se for realizada em conformidade com o bem e o justo, com o sentido subjetivo, que não é nunca uma ação egoísta, é sempre uma ação em interação. Para ela, a subjetividade ética é sempre uma intersubjetividade, porque ela se faz no contexto das nossas interações. O que eu faço, o que eu digo, que ganham relevância pela realização dessas dimensões do bem, do bom, do justo e do virtuoso, né, que formam a dimensão consciente e livre da nossa liberdade, da nossa sociabilidade, né? E, para isso, é evidente, pedagogia das virtudes, é indispensável articular todas essas dimensões a uma perspectiva educadora, né, que signifique construir mediações educadoras. Nas nossas institucionalidades organizadoras, na família, uma família educadora, na cidade, uma cidade educadora, na escola, uma escola educadora, na universidade, uma universidade educadora. Não é uma contradição. Uma universidade, por exemplo, eu vivi essa experiência, ela realiza um produto social que é a educação, mas não necessariamente ela é educadora. Sim, com certeza. Não necessariamente ela é educadora. Vivenciamos, né, experiências dramáticas de alcançar parâmetros de excelência em muitas coisas e vivenciar um cotidiano de déficit pedagógico, sobretudo no que diz respeito ao sentido social da ação universitária. Eu lutei muito, por exemplo, para confrontar, e vejo que essa é uma experiência que não é só nossa. Esses dias eu li a matéria sobre as praxes em Coimbra, são os trotes, em nome de acolhimento,
que, em nome de familiarizar e fazer membros da mesma confraria, né, produzem experiências perversas de alienação da dignidade. Quando, a pretexto de brincar, a pretexto de acolher, reduzem a dignidade, o que não salva esta forma quando está presente, por exemplo, a inconsciência de que se aliena a própria condição dessa dignidade, né? Pelas formas subalternas de imposição de práticas machistas, de práticas sexistas, de práticas racistas, né? Que são indicadas como se fossem próprio de determinadas confrarias, de determinadas fraternidades, né? No fundo, ainda que haja consentimento, a inconsciência da redução da dignidade mostra a sua perversidade, né? E é preciso superar isso com outra perspectiva de relações que resgate essa dimensão de dignidade por meio de modos de acolher que representem, né, uma busca de menos alienação, com mais consciência e com mais realização do sentido pleno da condição emancipatória do homem e da mulher, no jovem, né? Então, é um enfrentamento terrível, porque as pessoas dizem, não, mas é uma brincadeira, ou dizem, não, mas houve consentimento, de que vale o consentimento se ele não ultrapassa a dimensão alienadora da inconsciência de redução da dignidade da pessoa humana, né? Então, eu diria assim que hoje, né, as cidades, as instituições, as universidades podem ser e devem ser consideradas educadoras como uma exigência do seu próprio atributo institucional. Não pelo que produzem, mas porque elas se constituem, né? E elas são consideradas educadoras quando nelas, além dos vários modos de ocupação de espaços, nos quais se realizam múltiplas interações e experiências do conviver, são disponibilizadas incontáveis possibilidades educacionais, contendo em si elementos importantes para a formação integral de seus habitantes, a cidade, ou de seus membros, as comunidades institucionais, entre elas a escola, a universidade. E, no fundo, essa dimensão educadora traduz, né, processos formais e não formais com objetivos pedagógicos pré-estabelecidos, assim como propostas ou vivências que surgem de forma contingente, mas que favorecem a disposição para o aprendizado permanente de novas linguagens, oferecendo oportunidades para o conhecimento do mundo, o enriquecimento individual e o compartilhamento dessas formas solidárias a que se referiu há pouco, né? Então, se é assim, há atributos a considerar para poder designar isso que é a dimensão educadora das instituições. Estamos falando de pedagogia, né? E isso significa escolha democrática de dirigentes. O Isaac me dizia há pouco que devia haver eleições todo mês. Não tanto pelo exercício da democracia, mas porque, nesse momento, todo mundo quer fazer tanta coisa para mostrar que cabe, que realmente a gente ia acabar tendo muitas realizações, né, em escala mensal. Mas aqui eu estou me referindo ao fato de que o processo de escolha democrática é um processo de aprendizagem. Claro que se cometem erros, né? Claro que se inclui na bagagem algum excesso daquilo que é a realidade a transformar. Mas isso é muito bom,
né? Porque o excesso significa que o essencial entrou. E que, depurado o que é incidental ou supérfluo, o relevante é o que fica deste aprendizado, né? Por isso que a experiência democrática é insubstituível. E ela é uma espécie de herança transmissível para uma instituição de outra em todo o percurso civilizatório, quando a gente busca modelos civilizatórios, né? Então, entre esses atributos, a escolha democrática de dirigentes, com responsabilidade, por exemplo, eu, sabido, desde o primeiro dia, assumi o reitorado numa condição de crise, não era uma coisa que eu desejasse, né? Era algo da qual eu não podia me isentar. Mas defini desde o primeiro dia que a minha percepção convicta era de que o exercício do reitorado é para um mandato, né? Então, nunca admiti a reeleição. Não que eu seja contra, em princípio, o processo. É que eu acho que, sobretudo em dimensões universitárias, é nefasto. É nefasto por duas alienações que eu aprendi a logo me dar conta delas. A primeira é a alienação burocratizante. A gente fica, professor que somos, né? A partir daí enredado nos meios, prisioneiro da burocracia, convocado para realizar insumos no interesse de grupos, de projetos, de autoimagens de relevância, e acaba perdendo de vista o objetivo essencial da universidade, né, que é realizar conhecimento solidário, né, inclusivo, né, democrático, né? Isso aliena, né? Então, a gente está enredado nos meios, perde a perspectiva dos fins. É uma alienação. A outra é a do deslumbramento, né? Meu antecessor foi vítima disso, não tanto por sua ação direta, mas por não ter sabido se livrar vamos dizer assim, da sua corte. Já começa que a gente é chamado de magnífico. Enquanto fui reitor por 4 anos, não só fui chamado de magnífico, no Brasil e fora. Como fui chamado de esplêndido, de extraordinário, de magnânimo. Esplêndido é o Cristóvão, porque o Darcy, quando o saudou na primeira eleição democrática de um reitor, contou a história dele, Darcy, reitor da UNB, indo a Goiânia e se deparando com o prefeito que se atrapalhou com o tratamento. E na hora de mencioná-lo, nomeá-lo, ao invés de dizer magnífico reitor, disse esplêndido reitor, né? E aí o Darcy disse, então, Cristóvão, eu, nas condições da sua eleição, vou fazer o mesmo, vou chamá-lo de esplêndido reitor, né? Então, o sobrinho do Darcy, que preside a Fundação Darcy Ribeiro, instalada no UNB, só me chama de esplêndido, por causa do tio, né? Mas de extraordinário fui chamado várias vezes, e de magnânimo algumas. A gente começa a achar que é. Né? O Isaac me chamar de magnífico, né? Magnífico é ele, que é exponencial. A gente começa a achar que achar que as homenagens lhes são devidas, que elas vão além da função que você exerce, e começa a se acostumar com a lisonja e a se aquietar nisso, né, que é uma alienação. Então, 4 anos um tempo razoável, dá para fazer tudo o que se programou. Isso significa, né, que a gente tem que, por isso, ter cuidado de, sendo, vamos dizer assim, o convicto da condição, né, de um processo democrático de escolha de autoridades, de dirigentes, levar em conta que a autoridade que exerce só se legitima se ela for compartilhada.
né? Ela não pode ser uma autoridade autoritária, hierárquica, no sentido subordinante. Ela só tem sentido se ela for compartilhada. E cada vez mais a gente está aprendendo na experiência democrática essa pedagogia do compartilhamento, né? Compartilhar nas formas coletivizadas da gestão. Por exemplo, encontrei na minha universidade 4 grandes conselhos. O Conselho Universitário com mais de 100 membros, que eu realizava reuniões de 15 em 15 dias. Imagine fazer a mediação de tantas excelências ali colocadas, né? PhDs, mas é a função. Ainda criei um outro conselho, que era um conselho comunitário. Estava previsto há 18 anos no Estatuto, nunca tinha sido instalado, que é um conselho em que você dialoga com a cidade, porque a universidade não pode ser isolada do mundo em que ela atua, né? Isso já nos diziam os grandes reitores, os grandes educadores, entre nós, por exemplo, Darcy e seu conterrâneo Anísio Teixeira, né? Então, ter a dimensão desse atributo de que a escolha democrática de dirigentes tem que levar ao exercício de uma autoridade que seja compartilhada e que esse compartilhamento se faz com a sua própria comunidade, com o seu entorno, né? O Aldo não gosta da palavra entorno, né? Mas eu digo com a comunidade de vizinhança, né? Com os movimentos sociais, e que permita, assim, por exemplo, nesse compartilhamento, eleger iniciativas e experiências carregadas de sentido educador, por se caracterizarem como procedimentos qualitativos de novas sociabilidades e de promoção da cidadania. O essencial é que esses processos levem à construção de uma consciência social mais elevada, na medida em que deles participem aqueles que acabam conhecendo melhor as situações que fundamentam as decisões e as vivenciem de forma efetiva, porque estão também colocados nas próprias experiências que realizam, que é o sentido mais pedagógico de todo o processo de educação para a cidadania. Ser participante das decisões e das opções que são escolhidas, porque seremos também os destinatários dessas próprias decisões, e a nossa experiência de participar delas, né, nos torna solidários com as escolhas que são feitas. E eu queria dizer assim que a minha experiência como reitor se deu numa universidade que foi constituída com esta função, com este princípio, com esta concepção, né? E por isso mencionei o tema dos trotes, por exemplo, né? Então, o principal desafio era tentar ser, numa instituição educadora, mesmo que fosse universitário, menos disciplinar e mais pedagogo. Menos disciplinar e mais pedagogo. Mesmo sabendo que nessa cultura de colonialismo continuado, porque nunca nos liberamos inteiramente do colonialismo, né? Na pedagogia e no trabalho, modos de exercer a autoridade foram a palmatória e a chibata. A palmatória e a chibata. E isso não está muito distante de nosso tempo. A revolta da chibata, por exemplo, é do século XX. E há muitas professoras, professores, aqui e alhures, que ainda veriam com bons olhos o retorno da palmatória. E se a gente lê com atenção os jornais, a gente percebe que todos os dias os editoriais, as colunas de opinião estão pedindo palmatória e chibata. Num tempo em que novos processos civilizatórios, com horizonte de redenção, de ressocialização, de reeducação, pedem práticas pedagógicas para redimir aqueles que, por exemplo, nem sempre deixam de
inculcar atitudes éticas, ou atitudes de boa conduta, ou atitudes de seguir as boas normas, ou de se envolver com uma ética de deveres, né? Porque vivencia uma dimensão de uma sociedade egoísta, competitiva. Basta ver aqueles que estudam criminologia, por exemplo, né, que vão encontrar definições de tipo mais psicológico, estilo, mas que, como o Garofalo Criminoso dizia, que a conduta... já me referi ao esplêndido reitor aqui, viu? A conduta criminal era uma conduta fundada numa postura de ambição, egocentrismo e labilidade, né? Que, se a gente olhar bem, são os critérios que estão colocados para recrutar grandes executivos. Ou seja, não são características do indivíduo, são características da sociedade, né, que, se mal trabalhadas, produzem desvios comportamentais. E, se pior ainda trabalhadas, produzem terríveis devastadores da sociedade e da cultura, como chefes de grandes empresas, como titulares de grandes corporações. Há uma dimensão de dignidade política na ação virtuosa, cortando aqui um bocado de coisa, né? Por exemplo, como lembrava Hannah Arendt, denunciando a mentira na política. Eu acho que a gente tem visto muitas coisas. Eu gostaria que, por exemplo, pensassem hoje no processo de resgate da memória e da verdade, sobretudo quando nós perdemos a dimensão democrática da política, o significado, por exemplo, que as caravanas de cidadania, orientadas pela Comissão de Anistia, têm realizado para resgatar essa dimensão virtuosa da ação política. Um exemplo. Eu acho que está dentro dessa ética do cuidado a que Noemi fez referência, claro, numa citação direta a Leonardo Boff, né, que mostrou que o cuidado é uma das expressões racionais do desenvolvimento civilizatório. Ele lembra que nós já tivemos uma dimensão religiosa nesse desenvolvimento, uma dimensão epistemológica nesse desenvolvimento, que é a racionalidade do conhecimento, da ciência, né? E que o senador Cristóvão, por exemplo, o professor Cristóvão, eu chamo ele de professor, porque senador ele será por algum tempo, governador ele já foi, professor é a vida toda, né? Ele lembrava da necessidade de pensar a dignidade e a prioridade como um referencial para definir o trabalho da economia, da política e do desenvolvimento. Né? Então, o Boff fala do cuidado como uma dimensão da razão sensível. A razão sensível nos termos em que Noemi aqui ligou para dizer que ele é essencial à vida, como ela reproduziu. E que a ética do cuidado protege, potencia, preserva, cura e previne. E que, por sua natureza, ela não é agressiva. Quando intervém na realidade, o faz tomando em consideração as consequências benéficas da intervenção. Vale dizer, se responsabiliza. E se responsabiliza por todas as consequências das ações humanas. Ela se dirige ao planeta para renaturalizar o homem, para resgatá-la, para rehumanizar-se a si própria. E que, se não transformarmos nossas atitudes nesse sentido, dificilmente evitaremos as catástrofes em todos os seus níveis, desde a natureza desumanizada a um homem desnaturalizado, e que, por isso, é que a salvaguarda de Gaia, segundo ele, impõe entre nós, com a ética do cuidado, o compromisso com uma casa comum, a casa comum que é o nosso planeta. E eu queria finalizar dizendo que
A União Planetária nos convocou para uma ética de cuidado, nesse sentido de uma pedagogia de cidadania, quando incorporou os 8 objetivos do milênio, que eu acho que é a continuação desse processo e vamos dizer, o currículo dessa pedagogia. É o projeto político-pedagógico desta pedagogia. Lembram dos 8 objetivos, estão na página da União Planetária, mas isso é um mandato das Nações Unidas, né? Os 8 jeitos de mudar o mundo, esse mundo de Gaia, essa causa comum. E queria dizer assim, da sutileza de tomar isso, porque dialoga com um consenso universal no sentido do consenso, não metafísico, né? Porque são urgências que estão colocadas, sob pena dessa catástrofe e deste colapso, que a gente vê enunciados de todos os modos, mas que aqui hoje, quando eu me preparava para vir para esse encontro, vi assim de uma forma brutal, quando li um dado da Oxfam, por exemplo, dizendo que 85 indivíduos no mundo, os que detêm maior volume de dinheiro e de riqueza, têm mais volume de dinheiro e de riqueza do que metade da população pobre do mundo. Quer dizer, 85 pessoas no mundo têm mais dinheiro do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Ou, como também se disse aqui no Brasil, que 15 famílias brasileiras têm mais dinheiro do que a incursão, todos os insumos, por exemplo, colocados no programa Bolsa Escola. Bolsa Escola, né, pessoal? Bolsa Escola, né? Eu sei que é família, mas deveria ser escola. Tá. Então, isso é um chamamento, não é um dado abstrato de uma retórica mistificadora, é um dado real. Quando você tem esse elemento, que 85 indivíduos no mundo têm mais dinheiro do que metade da população pobre do mundo, 3 bilhões de pessoas, algo está errado. E a gente precisa desencadear urgentemente, né, todo o alcance dessa pedagogia das virtudes contra os vícios, do justo contra o injusto, do bem contra o mal. Muito obrigado. Então.